Gaddafi será destituído. Se fala quando vai se matar o Gaddafi. E ontem houve uma reunião da coalizão para saber como será a Líbia pós-Gaddafi. Quando a resolução diz o seguinte: usar todos os meios para proteger os civis e garantir a zona de exclusão aérea. E por que garantir a zona de exclusão aérea? Para evitar que as populações sejam bombardeadas. Esse é o objetivo. Então, saibam que o que está escrito nas resoluções do Conselho de Segurança não é o que está sendo feito na Líbia hoje. Esse é um ponto extremamente importante. Porque se nós já podemos criticar o que contém as decisões do Conselho de Segurança, nós temos que criticar mais ainda que seja deturpada completamente a missão da comunidade internacional nesse caso para se fazer outra coisa, que é destituir um governante. De modo algum defendendo Gaddafi. De modo algum é esse o objetivo da minha constatação. O que eu quero é defender a comunidade internacional. Eu quero defender a nossa. Porque este grande nome, comunidade internacional, que é usado quando alguns estados querem intervir, não em nome próprio, querem legitimar a sua intervenção, tem que servir para coisa melhor do que isso para que está servindo hoje. Quando se diz, e muitas pessoas me perguntam, a regra básica de convívio da comunidade internacional é a seguinte: é proibido o uso da força. Isso diz a Carta de São Francisco, que criou a Organização das Nações Unidas. Salvo quando o Conselho de Segurança autoriza o uso da força, capítulo 7 da Carta de São Francisco. Nesse caso, deve haver uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais. Não é o caso da Líbia. Por mais terrível que seja a violação de direitos humanos que ocorra lá, não há uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais. E segunda exceção possível para o uso da força, artigo 51 da Carta de São Francisco: legítima defesa. Quando um Estado é agredido, eu me refiro à agressão armada, e ele pode, então, até que a comunidade internacional autorize uma intervenção, ele pode se defender. Não é isso o que ocorreu, e ontem, quando o Obama disse que a sua doutrina é intervenção unilateral quando há ameaça, ele declarou uma ilegalidade, que não me surpreende, porque os Estados Unidos jamais tiveram compromisso com o direito, jamais tiveram compromisso com o multilateralismo. Eles se utilizam do direito internacional ou dos âmbitos multilaterais para legitimar as suas ações quando é possível. Quando não é, eles intervêm diretamente, como eles fizeram no Iraque, na Segunda Guerra do Golfo, e depois o Conselho de Segurança se reúne para administrar a situação pós-intervenção unilateral. Defender a intervenção na Líbia tem ainda o inconveniente de deturpar o próprio princípio da responsabilidade de proteger. Há uma guerra na Líbia. Agora, situações como as que ocorreram na Tunísia, situações como as que ocorreram no Egito, aí sim nós poderíamos imaginar. Nós não temos dois contendores armados que se opõem, nós temos pessoas. Aí sim nós poderíamos ter pensado em intervenções da comunidade internacional. No caso da Líbia, nós temos uma guerra. Isso implica escolher um dos contendores, e nós temos que nos perguntar se nós achamos que alguém no mundo tem o direito de, numa guerra civil, escolher um lado e colocar a força militar e econômica das potências a serviço desse lado. Admitir isso significa muita coisa. Agora, o que é mais importante ainda de tudo isso é desnudar a hipocrisia do discurso dos Estados Unidos e dos países que intervêm. A França, que foi protagonista dessa intervenção na Líbia, a França, quando começaram as manifestações na Tunísia, país em relação ao qual a França tem grande influência, ofereceu cooperação policial para reprimir as manifestações. A ministra das Relações Exteriores da França do momento, Michelle Alliot-Marie, já caiu. Mas por que ela caiu? Não foi por vender bombas de gás lacrimogêneo para o Ben Ali, coisa que ela havia feito em novembro. As bombas que foram jogadas nos manifestantes foram vendidas pela França em novembro, já se tinha uma avaliação do que podia acontecer na Tunísia. Ela caiu do seu posto porque ela passou férias na Tunísia e teve os voos e outras despesas financiadas pelo regime tunisiano. Quando isso veio à tona, se descobriu que todos os governantes franceses, quase todos, não posso dizer todos para não ser injusta, mas quase todos, inclusive Mitterrand, tinham as suas férias financiadas pelos ditadores dos países árabes. Então, eu me oponho a toda e qualquer ditadura de qualquer época, de qualquer tempo, de qualquer natureza. Mas não é esse o caso do Ocidente que bombardeia a Líbia hoje. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o que leva à intervenção na Líbia, de parte dos Estados Unidos, é a questão energética e a posição geoestratégica da Líbia. E do ponto de vista da França, muito mais.
A França se omitiu em relação ao que ocorreu na Tunísia e no Egito. E a população cobrou da França. O resultado das eleições locais do domingo mostram isso. Infelizmente, com o crescimento do Front National, que é o partido de extrema-direita, com o relativo crescimento do Partido Socialista, mas o governo perde e perde terreno em relação à extrema-direita. Por quê? Porque há um outro elemento fundamental na intervenção da França, que é a migração. Mais de 300 mil migrantes, nós temos refugiados para nossa honra aqui no nosso auditório conosco hoje, mais de 300 mil migrantes, 160 mil que saíram da Líbia em direção ao Egito, 180 mil em relação à Tunísia, 10 mil que foram para a Argélia. Ou seja, o que fazer com essa pressão migratória? Nós temos as notícias de Lampedusa hoje, que ocuparam o noticiário, com uma população de refugiados que já é superior à população dos habitantes da cidade de Lampedusa. E lembrem que a Líbia ajudava o Berlusconi a patrulhar os mares da Itália para impedir a chegada de refugiados. A Líbia sempre cooperou com um esquema terrível, com a política migratória inaceitável da União Europeia hoje, que faz com que ela tenha que limpar a boca antes de falar em direitos humanos, sobretudo antes de bombardear outros estados. Disse o presidente Obama ontem, não nos preocupa a coerência e não nos preocupa o precedente. Esse é o pouco de verdade que há em tudo que ele disse. Não há nenhuma coerência e os precedentes são os piores possíveis. Intervenção no Afeganistão, intervenção no Iraque. Se vocês quiserem discutir a sério o que a comunidade internacional pode fazer para coibir esses monstros que se apropriam do Estado, como aconteceu aqui no Brasil, entre 1964 e 1985. Se nós quisermos pensar maneiras de evitar que aconteçam ditaduras como aconteceu aqui e como acontece, e reconheço com grande crueldade no mundo árabe hoje, nós vamos discutir outra coisa. Nós não vamos falar do Conselho de Segurança, que tem 5 membros permanentes com poder de veto. E quem são eles? Desde a época do Tribunal de Nuremberg, todos eles praticando massacres no mundo inteiro, a Rússia já na Chechênia, os ingleses na África, os Estados Unidos no sul dos Estados Unidos em relação aos negros. Esses foram os que julgaram em Nuremberg os criminosos da Segunda Guerra. Como disse o professor Mamed, todos são bandidos, bandidos julgando bandidos. Se nós formos pensar em meios de intervenção, nós temos que discutir não o Conselho de Segurança, mas o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, esse que tem um pequeno orçamento, esse no qual ninguém tem poder de veto, esse que faz relatórios incansáveis, com todos os problemas que possamos ter, porque aí, lá nós teremos o problema do multiculturalismo, nós teremos todo um debate, nunca é simples falar de direitos humanos, mas ao menos nós teremos um debate de direitos humanos. Se alguém der ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas a competência para analisar a aplicação de sanções e a intervenção e o uso da força, eu posso começar a conversar. Enquanto nós estivermos imaginando que são os 5 membros com poder de veto do Conselho de Segurança que decidirão onde se jogará bombas em nome da humanidade, nós estaremos traindo a ideia de base da responsabilidade de proteger, que é a de que todos nós somos humanos e que precisamos nos proteger independente da nossa nacionalidade e independente do dinheiro que nós tenhamos, dos recursos naturais que estiverem próximos de nós ou da posição que nós estivermos no mapa. Muito obrigada.